futebol hoje ele é muito mais mostrado, né? Ele está muito mais exposto, são tantas câmeras em volta do campo, câmera lenta, e aquela câmera que vai lá no detalhe da jogada. Então a gente tem a impressão que o futebol hoje ele é muito mais desleal. A gente vê muito mais no detalhe, a cotovelada, o soco que o jogador dá. Naquela época eles faziam. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Naquela época já era desleal, assim, a gente só não via, só não tinha tanta câmera? Só não via, mas o nego usava e abusava. Era, né? As partes baixas, então, eram sempre mais usadas. Segurar. Não tinha. Hoje tem um jogo com 16 câmeras, com 20 câmeras. Antigamente você tinha duas. Nada foge. Nada foge. Te puxavam, seguravam, davam um bico por baixo. Muitos gostavam de intimidar. Aquele negócio, né? Quando você está começando, ô garoto, não vem pra cá não, senão o bicho vai pegar. Aí você tem que ter um do teu time lá, que se bater no meu moleque, vou dar aqui também. Eu falava o Manguito lá, Manguito, velho Manga, ó. Me pegarem aqui, tu dá uma primeira, joga o primeiro que aparecer. Você fazia queixa pro Manguito, né? Pro Moser. Fazia, porque é o tal negócio. Os caras venta lá, venta cá também, né? Se jogar legal, deixa legal. Essa cumplicidade, né? Essa fidelidade que existia no time do Flamengo, a gente não vê mais hoje no futebol, né? Nas equipes, né? Esse espírito de união, de grupo, era uma característica muito forte daquela equipe, não? Da maioria, havia mais unidade, né? As próprias concentrações, o próprio modo de viver dos jogadores era diferente. Hoje, muita individualidade, não egoísmo. Individualidade do cara, ter lá seu iPod, iPhone, Walkman e tal, o cara bota aquele negócio no ouvido, fica lá ouvindo música e tal. Às vezes no vestiário, um jogo, você não pode, não existe muita conversa. Vai no hotel, concentração, cada um no seu quarto. Quer dizer, não há aquela conversa, aquela roda de depois do almoço. Você vai no almoço, o cara acabou de comer, pum, vai embora. Treino, ninguém fica batendo bola um com o outro, trocando passe. Não, o nego já muda de roupa e já vai embora. Parece que o futebol não é atividade fim dos caras. Então, era diferente. Na nossa época, a gente acabava treinamento e tinha não só... ficou muito marcado aquele negócio, o Zico cobra falta depois do treino, 20 minutos de forma, mas não era só falta. Eu fazia treinamento de cabeceio, treinamento de finalização, treinamento de chute, de passe, fazia tudo isso. Era o algo mais, que muita gente não faz hoje, né? Você tem a sensação de que se você tivesse nascido 10 anos depois, você seria muito mais rico? A possibilidade seria grande, né? O jogador de futebol hoje virou um superstar. Se eu fizesse hoje o que eu fiz no passado, lógico que a repercussão ia ser outra, né? A repercussão era outra. A mídia de hoje, você faz uma coisa, a mídia de hoje é muito maior, é avassaladora, um negócio assim absurdo. Eu ouvi aí outro dia alguém falar que se o Pelé jogasse hoje não faria o que fez. Fazia muito mais ainda. O cara fera do jeito que ele era, as valências que ele tinha, naquela época ele já era um preparo físico invejado. Então, se fosse hoje com a preparação, ele fazia muito mais. A medicina esportiva, né? 2.000 gols. Não fazia 1.000, não. Você chegou no Flamengo com que idade? Eu cheguei com 13. Se você chegasse hoje com 13 anos e aquele físico que você tinha, talvez não nem olhasse para você. Nem olhava. E se eu não fosse com o Celso Garcia, que era um bom pistolão, eu tenho certeza que... naquela época não olharia. Naquela época. Então, era mais difícil as pessoas olharem. Hoje o nego olha para o tamanho, para o físico, né? E já sabe, o cara olha para você alto, então você vai ser centroavante ou vai ser zagueiro central. Goleiro baixo nem pensar, né? Então, eu teria muita dificuldade de chegar num clube sozinho, sem pistolão e tal, a não ser que alguém visse jogando como tinha muito naquela época. A gente jogava pelo Rio de Janeiro inteiro, essas peladas de rua, campos de futebol à vontade. Então, tinha os olheiros daquela época, o cara olhava lá, aquele moleque é bom, aí te levava. Só dessa forma. Quem você acha que chegou mais perto de ser um novo Zico, hein? De fazer pelo menos um pouco daquilo que você fez na história do Flamengo? Como é quem? Quem você acha que chegou mais perto de fazer
o que você fez na história do Flamengo. É um novo Zico. E olha que já passou muita gente por ali, a gente está falando aqui por esse endeusamento momentâneo que a mídia faz. Muitos já foram rotulados. Olha, lá vem o novo Zico, lá vem o novo Zico. Cada ano praticamente tem um. É difícil. Isso aí é normal de quando você atinge um certo nível, aí é lógico que as cobranças são grandes, né? A mesma coisa era no Botafogo, do Garrincha, do Pelé no Santos e tal. Quando você marca muito, todo mundo começa a exigir, vem nos jovens uma necessidade de se criar um outro cara e tal. Eu acho difícil, com as minhas características, até hoje não vi assim nenhum que assemelhasse a mim e que tivesse uma continuidade, né? Você pode, às vezes, ser bom, mas... Por algum tempo, né? Por algum tempo. O cara ficar lá hoje em dia é difícil o cara ficar, como eu fiquei 20 anos no clube. Então, é complicado. Você não tem sequência para dizer, olha, esse cara pode chegar lá e tal. É muito difícil. Então, acho que algumas situações que aconteceram comigo no Flamengo, com o Júnior, por exemplo, acho que vai ser difícil acontecer com outros. Mas depois que você parou, então, fazendo uma pergunta de uma outra maneira, depois que você parou, quem foi o grande camisa 10 do Flamengo? O Pet, né? Eu acho que era o camisa 10 que veste bem pela posição, pela forma de jogar, um cara de muita qualidade técnica, um cara que dá passe, faz gol, bate falta, bate córner, bate pênalti. Quer dizer, ele é um cara que tem todas essas qualidades que um jogador de futebol, para jogar naquela função, precisa. Eu acho que a minha função sempre foi do arco e flecha, né? Você lançar e complementar. Então, eu acho que o Pet também tem muito disso, né? Ele não só deixa os caras na cara do gol, como ele faz também. Então, eu acho que ele, como 10, como aquele jogador daquelas características, a meu ver, foi o que teve assim, maior aproveitamento, maior rendimento e também uma grande empatia com a torcida do Flamengo. Porque eu não considero, não posso falar do Adriano, que foi importante, como camisa 10. Adriano ele só vestiu a 10. Ele só vestiu a 10, exatamente. Agora, Zico, você teve 3 oportunidades de ganhar uma Copa do Mundo e não conseguiu. E você teve um corte meio traumático às vésperas de uma Olimpíada. O que foi mais frustrante para você? Aquele corte antes de Munique ou não ter ganhado um título mundial? Não, o corte. Porque você participar de qualquer competição, você pode estar sujeito a perder ou ganhar. As Copas que eu participei, você vê como é que é. Eu joguei 3 Copas do Mundo, eu perdi uma vez só. E não cheguei nem em final de Copa do Mundo. Perdeu um jogo? Um jogo, que foi o da Itália. Só perdi aquele jogo em Copa do Mundo. Em 78 a gente saiu invicto, né, e não conseguimos chegar à final por causa da diferença de gols lá, aquela coisa toda. Eu saí no jogo da Polônia com uma lesão, com 1 minuto de jogo, que o Boniek prendeu meu pé e eu rompi o adutor. E não pude mais participar, né, do jogo, nem daquele jogo e do jogo da disputa de terceiro e quarto. 86, nós saímos nos pênaltis, né, e eu também com aquele problema, aquela dificuldade toda para jogar. E 82 a gente vinha bem até o jogo da Itália, ganhando todo mundo, e perdemos um e fomos embora para casa. Então aquela foi o último. Eu lamento da seleção de 82, pelo futebol em si, pelo que o futebol que a gente está praticando. E acho que ali foi cometido um erro de avaliação, hoje vendo como técnico, porque a gente jogou 3 anos, 80, 81 e 82, de uma forma. Chegou na Copa do Mundo, devido a terem colocado, o Tele colocar eu, Sócrates, Falcão e Cerezo juntos, a gente ficou meio torto, sobrecarregou demais o Leandro. A gente só jogou uma vez junto, 90 minutos, nós 4. Foi em 79 com o Cláudio Coutinho, no Morumbi, contra o Ajax, que nós ganhamos de 5-0. E assim mesmo, o Sócrates jogou de centroavante, eu vindo atrás, e no meio, Cerezo e Falcão.
Então, depois dali, nunca mais a gente jogou junto. E nós jogamos depois do jogo da Nova Zelândia. Segundo jogo foi Escócia. O segundo jogo foi Escócia. Rússia e Escócia. Isso, Rússia e isso. Escócia. Então, a formação era sempre 3 no meio. Cerezo, Sócrates, eu, Falcão, Sócrates, eu, Batista ali, o Vitor chegou a jogar, mas sempre 3. Na direita, o Paulo Isidoro, ou o Tita, até chegou a jogar o Paulo César, que era de São Paulo, e na frente jogou Careca, jogou Serginho, Reinaldo, e na esquerda, Éder, Zé Sérgio. Então, sempre com um triângulo. E como o Cerezo tinha sido expulso no jogo da Bolívia, e o Falcão nunca tinha jogado com a gente, aquele período todo do Telê, ele só foi para a Copa do Mundo, aí o Cerezo não podia jogar, jogou o Falcão contra a Rússia. Aí no intervalo, o Dirceu saiu, entrou o Paulo Isidoro, nós viramos o jogo. Aí depois ele botou os 4, e aí o nosso time, um tinha que cair pela direita, então nós ficamos meio tortos. E o Leandro foi sobrecarregado, porque ele sempre tinha a ajuda de um cara que voltava por ali, e passou a não ter mais. E eu acho que esse foi um fator predominante em termos de conjunto. Nós nunca tínhamos levado 3 gols até ali. Primeira vez que a gente levou 3 gols foi naquele jogo contra a Itália. Mas então, você só percebeu isso depois? Bem depois, né? Como técnico, analisando como técnico. Eu tenho uma visão diferente como técnico, não como jogador. Ele pediu, vocês caem lá, quem puder cair pela direita e tal, mas não era uma coisa que foi treinada antes, porque não havia, ninguém imaginava essa possibilidade. E por que o corte na Olimpíada é tão frustrante para você? O corte é frustrante, por quê? Porque nós jogamos o pré-olímpico em 71, na Colômbia. Eu já estava jogando, fui lançado pelo Solis, acho que fui até convocado por causa disso, por já estar jogando no profissional do Flamengo. Aí fomos para a Colômbia, né, eu comecei na reserva, depois fui como titular. Jogo da Argentina, segundo jogo da fase final, eu fiz o gol de cabeça, ganhamos de 1-0, classificamos ali para a Olimpíada, o Brasil. Acabou, viemos embora, entramos de férias, dezembro. E você no pré-olímpico titular? Pré-olímpico titular. Jogamos o jogo seguinte foi até contra o último jogo com a Colômbia, que nós ganhamos de 1-0, gol do Enéas, jogamos nós 2 na frente. E acabou, campeão, voltamos para o Brasil e entramos de férias. Veio 72 o ano, início do ano. O que aconteceu? O Zagallo entrou no lugar do Solis. Aí me chamou, você não... Acho que você foi lançado prematuramente e tal, deu as explicações dela, o Flamengo mudou, o Doval chegou, veio Paulo César, veio Rogério, o pessoal do Botafogo, e não vou contar com você, mas que você está indo profissional, quiser continuar treinando, naquela época não tinha negócio de muito empréstimos, não tinha mais aspirante, eu tinha idade para jogar o juvenil, mas eu tinha um salário de um contrato de gaveta com o Flamengo, então eu falei, não tem problema, eu tenho que cumprir isso aqui. Eu fui ao Flamengo, mês de janeiro, quase fevereiro, todos os dias eu ia, nem de treino eu participava. Eu ia lá, chegava na Gávea, mudava de roupa, ficava sentado lá fora, eu e mais alguns outros. Não tinha gente para dar treino para a gente, se a gente não participasse assim, de um coletivo, não tivesse ninguém machucado, poderiam chamar. A gente ia lá, ficava lá sentado, e ia embora para casa. Chegava lá. Isso foi durante 1 mês e meio, quase. O que aconteceu? Veio o Antoninho, que era o técnico da seleção, foi ao Flamengo, eu acho que o Flamengo pediu, eu acho que o Flamengo é que pediu para ele fazer isso, e falou, olha, como que eu vou te convocar para a Olimpíada se você não treina, não joga, e como é que você vai? Eu não posso fazer isso, você tem que voltar a jogar. Aí eu falei, como que eu vou voltar a jogar? Não dependia de você. Não dependia de mim. Não, mas o Flamengo, você pode jogar no juvenil, você tem idade. Eu falei, se o Flamengo quiser, eu jogo, não tem problema de jogar. Aí seu Walter Miraglia, seu Brejo, sorriram de orelha a orelha, né? Tá legal, manda, volta. Fui. Aí joguei, comecei a fazer gol, nosso time bem.
Aí, de repente, o cara não entendeu mais, porque teve jogo lá, um clássico Flamengo e Botafogo, que me chamaram para ir para a reserva do profissional. Um jogo importante. Aí os caras já ficaram pau da vida, né? Fui e tal. Eu sei que fomos campeões do Carioca, eu fui o artilheiro, e veio a convocação, meu nome não estava. Então isso foi frustrante. Quando eu não vi meu nome na lista, fui embora para casa e falei para meu pai, não quero jogar mais bola. Quero ir embora. Falei para ele que eu não ia jogar. Meu irmão já tinha passado por isso em seleção em 69. O Antunes não foi à Olimpíada de 64 também por alguns problemas. E eu não queria passar por isso. Aí eu falei, vou estudar, não quero mais jogar bola. Eles dois é que sofreram, é que me convenceram a voltar para o Flamengo. Ele falou, você vai, o Flamengo não tem culpa de nada, o Flamengo, isso aí é problema lá de bastidor, eu acho que você tem que cumprir seu compromisso, e vai. E aí eu voltei depois de 10, 15 dias para o Flamengo, para continuar os treinamentos. Zico, voltei a ficar sem treinar também. Zico, quem não torce pelo Flamengo, pelo menos a maioria dos torcedores que não é Flamengo, na hora que quer alfinetar um rubro-negro, em relação a você, diz assim, o Zico só fez sucesso no Flamengo. O Zico não fez sucesso na seleção brasileira. Eu sei que você é muito bem resolvido com isso. E uma vez você falou para mim que admitia realmente que, ok, eu não fiz sucesso na seleção brasileira, eu não fui feliz na seleção brasileira. Coletivamente. Isso é bem resolvido para você? Resultado. Individualmente, não. Individualmente, não é qualquer um que faz 66 gols na seleção brasileira. Como resultado? Como resultado individual, a minha produção na seleção brasileira sempre foi boa. Agora, em termos de títulos, de mundiais, eu não conquistei. Também você vai dizer, não conquistou a Copa América, a Confederação, não tinha nada disso. A única Copa América que eu fui disputar era uma Copa América que a gente estava na semifinal, e naquela época não era tudo num lugar só. Naquela época eram jogos intercalados com o campeonato. Então, quando a gente ia jogar contra o Paraguai, eu tive uma distensão jogando pelo Flamengo. Aí não fui, o Brasil perdeu a final para o Paraguai, e o Paraguai ganhou a Copa América. Então, foi a única Copa América que eu disputei. Aí não disputei esses torneios todos aí, então só disputei Copa do Mundo. Então, mas você é bem resolvido com isso? Totalmente resolvido, totalmente resolvido. A minha produtividade na seleção, não tem maior dúvida de que foi boa, ótima. Os jogos que eu fiz contra diversas seleções. Agora, a Copa do Mundo, a própria Copa do Mundo de 82, eu fiz uma boa Copa do Mundo. Agora, de ganhar o título, o que vai fazer? Não foi possível. Entendeu? Agora, não trocaria, essa coisa de trocar, não trocaria nenhum título que eu ganhei no Flamengo para ganhar a Copa do Mundo. Não trocaria nada querendo obrigação de ganhar a Copa do Mundo. Você se lembra o que passou pela sua cabeça quando você perdeu aquele pênalti em 86 e sabia que poderia ser ali a última oportunidade de conquistar um título mundial como jogador na seleção? Porque ali era o problema de você perder uma oportunidade, entendeu? Ali na hora que você perde, você tem que continuar em frente para jogar. Pô, o jogo, tem muito jogo pela frente. Mas aquilo te perturbou até o final da partida ou não? Não, de maneira nenhuma. Tanto é que você cobrou na disputa de pênalti. Tanto é que teve chance depois para a gente ganhar. Nós perdemos gols assim na cara. A França perdeu gol também. E teve o pênalti que muita gente não quis cobrar. Eu falei, Tele, se não tiver ninguém, eu bato de novo, não tem problema. E fui lá bater, pô. Então agora, não tem problema, é na hora. Agora, depois, eu vou dizer, pô, tudo bem, eu perdi, podia uma chance, a gente poderia ter passado à frente da França, mas quem diz que a França não poderia empatar? E o Brasil acabar perdendo? E quem foi que fez aquele lançamento pro branco, sofreu o pênalti? Não é nem isso, mas... Não, porque é o seguinte, o que eu ia te perguntar é o seguinte, a Copa ficou muito em cima de você, do pênalti que você perdeu, que não foi o pênalti que eliminou o Brasil. Claro que lógico. O jogo terminou empatado e foi para uma disputa por pênalti em que você cobrou e fez. Eu ainda digo que um time tem que estar preparado, o time para ganhar uma Copa do Mundo, ele tem que estar preparado para um frango do goleiro, para uma perda de um pênalti, para uma expulsão, tem que estar preparado para isso tudo. Em 82, a Itália perdeu um pênalti logo de cara e foi lá igual a da Alemanha de 3. Então, um pênalti não fez diferença. Todo mundo, não, França e Brasil são as melhores seleções.
quem ganhar vai ser campeão. 3 dias depois, o goleiro que pegou meu pênalti tomou um frangaço de falta e a França foi embora para casa. Então, a Copa do Mundo, ela tem muito disso. Eu costumo dizer que a Copa do Mundo não teve afinidade comigo. Aconteceram coisas que até Deus duvida. Quer dizer, eu comecei a Copa do Mundo tendo um gol anulado que o juiz apitou depois que a bola dentro do gol. E aí aquele gol modificava a história da Copa. Não é modificar o jogo, modificava a história da Copa. Porque se a gente ganha aquele jogo, a gente ficava em primeiro e ia para o grupo que não era o da Argentina, era para o grupo dos europeus. Então, um lance, ele tem uma influência grande. E o cara nunca mais apitou, porque terminou o jogo depois e não sei como, ele quis, deu gol e não deu gol, sei lá. Pô, eu fui jogar uma Copa do Mundo como técnico da seleção do Japão com ar refrigerado no campo. Falei, porra, como que tem ar refrigerado? Um jogo, sol de 3 horas da tarde, e os caras botaram ar refrigerado para ter jogo, um absurdo, nunca vi isso, o juiz parar o jogo para beber água, numa Copa do Mundo. Então, tem coisas que eu vi em Copa do Mundo que, pô, a meu respeito, que é brincadeira, tudo coisa, ó, o menino não dá não vai não, que é fria.